Para darmos início à nossa reunião, nós teremos um discurso público com o tema Como orar a Deus e ser ouvido por Ele? Para aqueles que desejam anotar, vou repetir mais uma vez. Como orar a Deus e ser ouvido por Ele? Será proferido pelo nosso irmão Ricardo Reis. Demos detida atenção. No mundo todo, independente da cultura ou da religião, as pessoas fazem orações. Elas oram sozinhas, em grupos, em lugares como igrejas, templos, sinagogas e muitos outros. Elas também usam objetos como livros de oração, tapetes de oração, rosários e até mesmo imagens. Então fica evidente que as pessoas têm essa necessidade de orar. Pesquisas mostram que até mesmo pessoas que não têm religião oram regularmente. E alguns que dizem não acreditar em Deus, em um momento ou outro, se pegam fazendo uma oração. Então, as orações, esse é um assunto e é uma prática muito comum, amplamente aceita. Dificilmente você vai ouvir alguém falando algo contra, assim como falaria de outra prática religiosa talvez. Mas desde o início aqui, irmãos e amigos presentes, é bom relembrarmos uma pergunta importante. Será que Deus ele ouve e responde nossas orações? Vamos relembrar? Abra sua Bíblia, por favor, aqui no Salmo 65. Salmo 65, o versículo é o 2. Nos diz assim: Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo o tipo. Então aqui se refere ao Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, como sendo ouvinte de oração. E o que isso significa? Significa que nós podemos nos achegar a Deus o momento que nós desejarmos e por quanto tempo precisarmos. Ele nunca está ocupado demais para nos ouvir. Então não existe limitações que nos impeça de nos achegar a Deus em oração. Tanto é que em certa ocasião Jesus ele fez isso, né? Jesus ele passou a noite inteira orando. Então, o ouvinte de oração nunca está ocupado demais para nos ouvir. Ele tem um poder ilimitado. Independente do lugar, nós podemos nos achegar a Ele em oração. Então, nesse discurso aqui, nós vamos relembrar 3 perguntas importantes sobre orações. A primeira delas é o próprio tema desse discurso, que é como que nós podemos orar de uma maneira que agrade a Deus. A segunda, sobre que assuntos nós podemos orar. E a terceira, como que Deus responde às nossas orações. Então, essa primeira pergunta, como que nós podemos orar de uma maneira que agrade a Deus? Interessante que nós mencionamos aqui que as pessoas, de maneira geral, fazem orações e é algo amplamente aceito. Só que uma coisa que as pessoas não se apercebem, a maioria das pessoas não se apercebem, que orar também é um ato de adoração. Olha que interessante. Certa enciclopédia, ela diz o seguinte: a oração refere-se a palavras, pensamentos reverentes dirigidos a Deus, deuses, deusas e outros objetos de adoração. Então, orar é uma importante forma de adoração em quase todas as religiões do mundo. Então, a oração, ela faz parte da nossa adoração. Assim, parte do princípio que a primeira maneira de orarmos e sermos ouvidos, nós devemos nos dirigir ao Deus verdadeiro, identificado na Bíblia como Jeová. Então, se nós desejamos ser ouvidos, para quem nós dirigimos a nossa oração é muito importante.
E isso é importante também, essa verdade, irmãos e amigos, porque muitas pessoas têm a ideia de que, não importa para quem você ore, as orações vão chegar tudo no mesmo lugar. Mas a Bíblia nos mostra que não. E também isso é importante porque isso mostra que não adianta e nem agradaria a Deus nós orarmos a santos ou a imagens. Desde o passado, Deus tem mostrado que algo que Ele exige é devoção exclusiva. Então, para quem nós dirigimos a nossa oração é muito importante e é o primeiro passo. Outro fator importante para que nossas orações agradem a Deus está aqui em João 14. Peço que os irmãos, por favor, irmãos e amigos, acompanhem. João 14, versículo 6. E é justamente que as nossas orações sejam feitas por intermédio de Jesus. Veja só como a Bíblia confirma isso. Diz assim: Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus ele esteve na terra, uma coisa que ele deixou bem claro é que ele teria um papel muito importante no relacionamento das pessoas com Deus. Então, é por isso que nós oramos em nome de Jesus e por intermédio de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, isso não significa que nós devemos orar diretamente para Jesus ou imaginar que Jesus recebe nossas orações e repassa para o seu Pai. Então, o fato de orarmos em nome de Jesus é que nós reconhecemos o papel importante que Ele tem no propósito de Jeová. Afinal, Jesus veio à Terra, Ele deu a sua vida como resgate, e por meio disso nós temos a oportunidade de ter amizade com Deus, perdão de pecados e a esperança de vida eterna. Então, Jesus ele tem um papel importante no propósito de Jeová. Por isso que Jeová deseja que nós reconheçamos isso e, ao expressar isso em orações, nos achegar a Deus em nome de Jesus, nós estamos agradando a Ele. Outro fator importante para que nossas orações agradem a Deus envolve algumas qualidades. Por exemplo, a humildade. A Bíblia mostra que Deus ele dá uma atenção especial aos humildes. Então, com certeza, Ele ouve também as orações. Outra qualidade, o respeito e também a fé. Sobre a fé, vamos confirmar aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, o versículo é o 6. Acompanhe, por favor. Hebreus capítulo 11, o versículo é o 6, diz assim: Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Então, o versículo mencionou aqui, não mencionou que sem fé talvez dê para agradar a Deus ou se achegar a Ele. Aqui mencionou que é impossível, não tem como. Então, essa é uma qualidade indispensável para nós nos achegarmos a Deus em oração. E a fé também é importante porque nós vamos ver mais adiante que nem sempre a resposta às nossas orações vai ser tão evidente ou de maneira espetacular como nós imaginamos. Então, é preciso ter fé para perceber como que Deus está respondendo nossas orações. E falando um pouquinho sobre o respeito, né? Nós mencionamos que Deus ele está, por assim dizer, disponível, né? Para nós nos achegarmos a Ele em oração. Só que isso não significa que as nossas orações devem ser como uma conversa qualquer que nós tenhamos com um conhecido. Então, exige profundo respeito. Afinal, nós estamos nos achegando ao Deus Altíssimo. Então, exige profundo respeito. Agora, pensando nisso, nessa questão de respeito, será que existe uma posição correta? Será que existe palavras que nós temos que decorar para fazer nossas orações e se achegar a Deus? O que a Bíblia ensina? Nós temos até uma imagem que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso. E a resposta é que não.
Inclusive, esses dias, né, no ministério, até um senhor nos perguntou, né, mas vocês não se ajoelham para fazer oração? Daí o meu companheiro de pregação mencionou, olha, a Bíblia não fala sobre nenhuma posição específica que nós temos que ter para orar. Nós temos que ter uma posição respeitosa e orar de coração. Inclusive em Marcos 11, 25, Jesus falando sobre a oração, ele citou ali, ó, e quando estiverem em pé, orando, então Jesus mostrou que seus discípulos orariam em pé, ou talvez em outra posição respeitosa. E essa imagem reflete um pouquinho isso. Nós podemos ver essa mãe, essa irmã, que cria seus filhos sozinho ali, e ela coloca ali no seu dia a dia as orações. Ao se levantar, talvez ela agradeça ali pela noite de descanso, pela vida. Depois ela ora junto com os seus filhos, porque ela sabe que eles enfrentam muitos desafios na escola, os jovens enfrentam, no seu local de trabalho e também durante as refeições. E note que em cada situação, ela está numa posição específica, né? Mais respeitosa. Então, as orações sendo de coração, não decorada, com certeza vai agradar a Deus. Agora, outra pergunta que nós vamos relembrar aqui, sobre o que podemos orar, sobre qual assunto que nós podemos incluir em nossas orações. Abra sua Bíblia, por favor, 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, versículo 14 e 15. Nos diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, vistos que a pedimos a ele. Então, o versículo 14 aqui em especial, aqui falou que o assunto que nós recorremos a Deus, que está de acordo com seus padrões, a sua vontade, com certeza ele nos ouve, né? Então, existem muitos assuntos que nós podemos incluir em nossas orações. Assuntos pessoais, alguma preocupação, alguma ansiedade que nós estamos enfrentando. E nós poderíamos ficar mencionando aqui vários assuntos que nós podemos incluir em nossas orações. Mas ao invés de fazer isso, nós podemos relembrar aqui algum assunto que nós não devemos deixar de fora de nossas orações. Por exemplo, se você fizesse uma pergunta para as pessoas em geral, qual é a questão mais importante para ser resolvida no planeta Terra, talvez no universo? Você receberia respostas diferentes. Alguns iam falar, é a paz mundial, a questão do meio ambiente, da injustiça, fome. De fato, coisas importantes. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que a questão mais importante para ser resolvida é sobre a santificação do nome de Deus e sua soberania. Esse é o assunto mais importante para ser resolvido. E por que estou mencionando isso? Porque imagine como Jeová fica feliz em ouvir eu e você expressar essa preocupação com a santificação do nome dele e da soberania dele, o direito de governar. Então Jeová fica muito feliz. Inclusive Jesus, na oração modelo, entre as coisas, os assuntos que ele ensinou seus discípulos a colocar como prioridade, estava a santificação do nome de Deus. Então, com certeza, Jeová fica muito feliz de nós não deixarmos de fora esse assunto tão importante. E podemos também incluir outros assuntos em nossas orações. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em Filipenses 4, versículo 6. E olha só que assunto importante. Filipenses 4. Então, que nós vamos falar sobre agradecer também em nossas orações. Diz assim, versículo 6. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo,
por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. Então, agradecer é algo muito importante. As pessoas em geral, hoje em dia, elas são ingratas. Elas só ficam pensando no que elas querem e esquece o que elas já têm. Então nós temos muitas coisas para agradecer. Agradecer pela vida, o fato de ter amizade com Deus, os irmãos e muitas outras coisas, a natureza. Então, com certeza, se nós pararmos um pouquinho para meditar, refletir, temos muitas coisas para agradecer. O versículo ali falou sobre nossos pedidos. Então, nossa oração talvez não agradaria a Deus se fosse uma lista de pedidos, né? Como se Deus fosse subordinado nosso e tivesse que cumprir tudo. Então, o agradecimento é muito importante. É um assunto que nós devemos incluir em nossas orações. E também queremos incluir em nossas orações assuntos pessoais como sabedoria para lidar com um problema específico, ou talvez ajuda para superar um pecado ou uma fraqueza. Nós sabemos que dentro do povo de Deus, muitos que antes de se tornarem cristãos, talvez tinham uma vida com hábitos ruins, levavam uma vida talvez imoral, fizeram mudança, se dedicaram, se batizaram, mas o lado imperfeito, às vezes, pode surgir pensamentos e sentimentos negativos. Então, esse é um assunto que é importante colocar em oração. E talvez é um desafio que você vai ter que lidar pelo resto da vida ou até o final desse sistema. E aqui mencionou também sobre ser específico. Por exemplo, quando você encontra um amigo de confiança e você vai falar com ele sobre um problema que você está enfrentando e pedir ajuda, você não fala simplesmente, olha, estou passando por uma situação assim, me ajuda por favor? Não, você é específico. Você fala, olha, o problema é esse, está acontecendo assim, assim, assado, tem como você me ajudar? Então, por que com Jeová, nosso melhor amigo, deveria ser diferente? Então, Jeová fica feliz também quando nós somos específicos sobre aquilo que nós estamos precisando, o problema que estamos enfrentando. É claro que, dependendo da situação que nós estamos, né, talvez tão angustiado, às vezes nós só vamos conseguir pedir ajuda. Mas, na maioria das vezes, nós podemos ser específicos. Jeová quer que nós encaremos Ele como nosso melhor amigo. E agora, por fim, a última pergunta que nós vamos relembrar é como que Deus, Ele responde nossas orações. Uma senhora que depois ela se tornou testemunha de Jeová, ela disse o seguinte, eu tenho a impressão de que as minhas orações nunca foram respondidas. Só que o tempo passou e ela tinha costume de fazer anotações sobre a sua vida, sobre o serviço dela a Jeová, né? Ela se tornou nossa irmã. E depois de um tempo, ao dar uma olhada naquele caderninho de anotações, ela percebeu o seguinte, que Jeová tinha respondido, se não todas, quase todas as orações dela. Então, o que essa simples experiência nos ajuda a pensar? Que essa questão também de responder às orações tem a ver conosco também. E nós percebemos como que Jeová está respondendo. Tem a ver com nossa amizade com Ele. Daí fica até mais fácil de perceber. Outra experiência que ilustra um pouquinho sobre isso, inclusive essa experiência nós tivemos recentemente no estudo da Sentinela, é sobre o irmão Martin. Ele viveu na época da Alemanha nazista e ele ficou preso num campo de concentração. Um pouquinho depois que ele se casou, ele foi preso num campo de concentração nazista. E ele disse o seguinte, no começo, eu pedia que Jeová me tirasse de lá para que eu pudesse cuidar da minha esposa e continuar pregando. Só que passou 2 semanas e ele percebeu que Jeová não ia fazer isso. Então o que ele fez? Ele ajustou a oração. Ele orou para Jeová assim, Jeová, por favor, me mostre o que o Senhor quer que eu faça. Daí ele começou a perceber e pensar
que ali no campo de concentração tinha vários outros irmãos que estavam naquela mesma situação, preocupados ali com suas esposas e filhos. Então ele orou da seguinte maneira: Jeová, obrigado por minha nova designação. Me ajude a fortalecer e encorajar meus irmãos. E ele fez isso durante 9 anos. Então olha que interessante. Ele percebeu que dentro daquela circunstância que ele estava vivendo, ele precisava ajustar um pouquinho a oração dele. Jeová respondeu de outra maneira. Então essa questão de responder às orações é muito importante nós continuarmos percebendo como Jeová faz isso. Mas olha só, a principal maneira que Jeová responde às nossas orações hoje. Dê uma olhada, por favor, acompanhe 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, o versículo é o 7. Diz assim: No entanto, temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja o de Deus e não o de nós mesmos. Então, essa é a principal maneira de Jeová responder nossas orações hoje. É nos dando força. Então, ao invés de retirar o problema, Ele nos dá força. Imagine se Ele fosse retirar o problema, todos os nossos problemas. Aquela questão que Satanás levantou, de que nós só seríamos leal a Deus se as coisas estivessem boas, estivéssemos tudo bem, não teria como ser respondida essa questão. Então Jeová, Ele nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá boas qualidades para lidar com aquela situação, na maioria das vezes, quando Ele não tira o problema. Outra maneira de Jeová responder nossas orações é através da Bíblia. O Salmo 119, 105, ali mostra que a palavra de Deus é lâmpada para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, Jeová usa a sua palavra para responder nossas orações. Então, muitas vezes, nós estamos precisando tomar uma decisão importante na vida e Jeová está querendo responder, justamente ali na Bíblia. É por isso que se fala tanto em ter uma leitura diária da Bíblia. Muitas vezes Jeová está querendo responder você e eu. E a resposta está ali. Jeová também usa os anjos, especialmente no campo da pregação das boas novas. Então, quantas experiências nós já ouvimos de pessoas que oraram a Deus para entender melhor a Bíblia, ou ter uma resposta a uma pergunta importante, e logo em seguida, uma testemunha de Jeová bate na sua porta, ou contata aquela pessoa. Na própria Bíblia temos o exemplo de Filipe. O que o anjo fez? O anjo não pregou para o eunuco, mas ele direcionou Filipe. Ele poderia ter pregado, mas essa parte quem faz é nós. Então os anjos, eles estão muito envolvidos nessa questão da pregação. E Jeová usa eles para responder às orações de pessoas sinceras. Jeová também usa a autoridade, pode usar os nossos irmãos, os anciãos também. E dependendo da situação, a resposta também pode ser um não. Como no caso do apóstolo Paulo, onde ele pediu que fosse tirado um espinho na carne. A Bíblia não fala exatamente o que era isso. Talvez uma deficiência física ou visual. Mas a resposta de Deus foi: basta a minha bondade merecida. Então o ponto é uma frase interessante que o irmão usou uma vez: Jeová não só responde nossas orações, mas Ele tem a melhor resposta. Imagine que tivesse 10 maneiras de responder a sua oração. Jeová sabe qual é a melhor e o melhor tempo para fazer isso. Para finalizar, vamos relembrar de um relato aqui bem interessante, que reforça a importância das nossas orações. Isaías capítulo 38... Isaías 38, versículos 1 ao 5. Aqui vai falar sobre o rei Ezequias. Rei Ezequias, aquele que nós tivemos um filme dramático, onde mostrou que a Assíria queria invadir Jerusalém. E naquela ocasião já, Ezequias ele fez bastante oração.
E foi a ocasião que Jeová enviou um anjo e executou 185 mil soldados assírios. É o mesmo rei, agora a situação é diferente que ele estava enfrentando na vida. Ele estava enfrentando uma doença. Vamos ler primeiramente aí o versículo 1. Isaías 38, do 1 ao 5, diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz Jeová, dê instruções aos da sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Então imagine só você recebendo uma notícia dessa, ainda mais de Jeová. Talvez você pense, puxa, não tem mais nada que ser feito. Mas Ezequias, ele fez o que ele tinha feito a vida inteira. Ele recorreu a Jeová em oração. Olha a continuação. Então Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar a Jeová. Eu te imploro, ó Jeová, por favor, lembra-te de que tenho andado diante de ti fielmente de pleno coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar muito. Então Isaías recebeu a seguinte palavra de Jeová: Volte e diga a Ezequias, assim diz Jeová, o Deus de Davi, seu antepassado, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, por isso vou acrescentar 15 anos à sua vida. Interessante esse relato. Aqui falou por isso. Dá a entender que se ele não fizesse oração, tudo ia continuar normal. Então, esse relato, irmãos, mostra como é importante nós continuarmos perseverando em oração. Nós podemos fazer isso por colocar assuntos importantes em nossas orações, como a soberania de Jeová, continuar desenvolvendo boas qualidades, que nem nós vimos aqui, a humildade, também orar de uma maneira respeitosa, a fé, e também continuar percebendo como que Jeová responde em nossas orações. Porque assim nós teremos oportunidade não só de ver resposta às nossas orações relacionadas a problemas, mas também teremos oportunidade de ver a resposta às nossas orações relacionadas às bênçãos eternas que teremos no futuro novo mundo. Agradecemos a atenção e o silêncio prestado por todos, também principalmente a Jeová por esse alimento espiritual maravilhoso que tivemos. E muito obrigado também, irmão Ricardo, por ter proferido muito bem o discurso para nós. Agora daremos continuidade à nossa reunião com o estudo de A Sentinela. E quem conduzirá para nós será nosso irmão Adriano Garcia. Muito bem, irmãos e irmãs, queremos iniciar então oficialmente a consideração semanal de A Sentinela e, para tanto, gostaríamos de convidá-lo a ficar em pé, por favor, e vamos cantar juntos o cântico de número 150. O cântico 150, ele tem como texto base Sofonias capítulo 2, versículo 3. Tema: busquem a Deus para obter o livramento. Vamos cantar com forte voz. Depois deste vigoroso cântico do reino, estamos com as nossas mentes preparadas para a consideração do estudo 29. Você observa aí que o tema é uma pergunta: você está pronto para a grande tribulação? Sim, essa é uma questão com que cada um de nós se confronta. O texto base é Mateus 24, 44, que exorta-nos, mostrem-se prontos. Por que hoje estarmos de prontidão é importante? Como isso nos ajuda agora, mas especialmente como isso vai nos ajudar quando a grande tribulação começar. E a propósito, isso será em breve. Veremos então 3 qualidades que nos auxiliam agora, mas nos preparam também para esse período difícil, o mais difícil que a humanidade irá enfrentar. Perseverança,
compaixão e amor. Nós vamos observar como os cristãos lá no primeiro século demonstraram a importância de demonstrarmos atualmente, mas especialmente pensando no futuro, como será importante mostrar essas três qualidades. Vamos então iniciar a nossa consideração. Vamos fazer a leitura do parágrafo número 1. O irmão Renan Santos vai colaborar nessa noite com a leitura. A preparação salva vidas. Quando um desastre acontece, as pessoas que estão preparadas têm mais chances de sobreviver e de ajudar outros. Uma organização de ajuda humanitária na Europa disse o seguinte: a boa preparação pode fazer toda a diferença. Então vamos à pergunta: por que é importante estarmos preparados para desastres? Por quê? Irmã Lenice, por favor. Porque a preparação é crucial, né, para salvar uma vida. Uma vez que as pessoas que estão bem preparadas, então elas têm a maior probabilidade de sobreviver e também ser capaz de prestar ajuda a outras pessoas. É verdade, irmã Lenice, muito bom. Vamos ao parágrafo 2, a leitura. A grande tribulação vai começar de repente. E ao contrário de outros desastres, nós sabemos que a grande tribulação está chegando. Cerca de 2.000 anos atrás, Jesus avisou seus seguidores que eles deveriam estar prontos para esse dia. Se estivermos preparados, vai ser mais fácil passar por esse momento difícil e ajudar outros a fazer o mesmo. Quem lê para a gente Mateus 24, 44? A irmã Maria, por favor, lê para a gente. Por essa razão, vocês também mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que vocês não imaginam. Obrigado, irmã. Com isso em mente, por que devemos estar preparados para a grande tribulação? Irmã Janaína, por favor. Porque ela vai começar de repente. Embora os desastres naturais eles não dão sinais de quando vão acontecer, esse dia que Jesus avisou seus seguidores, já tem mais de 2.000 anos que ele deu esse aviso. Então nós temos que estar preparados para passar por esse momento tão difícil, mas de maneira mais fácil. Muito bem. Obrigado, minha irmã. Vamos ouvir, irmão Lucas. E conforme mostra Mateus 24 e 21, seria um cenário muito diferente do que tudo que já aconteceu no passado. Nesses 2.000 anos de história de Jesus para cá, aconteceram muitas tragédias, muitos terremotos. Mas Jesus falou, pois então haverá grande tribulação como nunca ocorreu. Então seria algo diferente. E é realmente que nós temos presenciados de anos para cá. Coisas que nunca ocorreram, diferente de tudo que já ocorreu na história. Por isso devemos estar atentos, e acatar os conselhos ou as demonstrações de Jesus. É verdade, muito bem. Irmã Rose. De Lucas, capítulo 21, 36, Jesus mostrou a importância de mantermos desperto. E ele fala da importância das orações, nós fazermos súplica para a gente conseguir ficar de pé. Obrigado, irmã Rose. Vamos ao parágrafo 3. Vamos ver 3 qualidades que podem nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação. Como vamos reagir se tivermos que pregar uma forte mensagem de julgamento e formos perseguidos? Precisaremos de perseverança para obedecer a Jeová, confiando que Ele vai nos proteger. O que vamos fazer se nossos irmãos perderem alguns bens materiais ou até tudo o que eles têm? Precisaremos mostrar compaixão para dar a ajuda que eles precisam. E como vamos reagir se, por causa do ataque de uma coalizão de nações, tivermos que morar com outros irmãos em um lugar pequeno por um tempo?
precisaremos ter forte amor pelos nossos irmãos para conseguir enfrentar esse período difícil. Aqui nesse parágrafo nós temos margem para mais de um comentário, não é? Então vamos lá. Como a perseverança, a compaixão e o amor vão nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação? Vamos começar com a irmã Evanúzia. A perseverança vai nos ajudar se nós tivermos que pregar uma mensagem de julgamento, né? Uma forte mensagem de julgamento, ou se nós formos perseguidos, porque aí nós vamos precisar obedecer a Jeová e confiar que Ele vai nos proteger. Então precisamos da perseverança para continuar com coragem. É verdade, meu irmão. Obrigado. Irmã Luíse, por favor. Para ajudar os irmãos. É verdade. Nós vamos ter que ajudar os irmãos. Muito bom. Obrigado por sua participação. A irmã Ana Cristina, aqui na frente. E nós vamos precisar também da compaixão, caso algum de nossos irmãos perca todos os bens materiais, né, e tudo que ele tem. Então nós vamos precisar demonstrar isso para eles. Muito obrigado, minha irmã. E irmã Delmira, aqui à frente. Por favor, irmã. Precisamos também ter amor pelos irmãos, né, para conseguir enfrentar os problemas, os períodos mais difíceis nas nossas vidas, né? Isso é verdade, irmã Delmira. E até com respeito ao amor, há uma reflexão que é proposta aqui para a gente, não é? Irmão Davi? Que faz referência a um ataque de uma coalizão de nações. Talvez tivemos que morar com outros irmãos em um lugar pequeno por um tempo. É aí que o nosso amor vai ser posto à prova. Olha só, não é? Então, nós temos aqui 3 qualidades, mas elas são direcionadas a esse momento futuro que a gente vai ter, a grande tribulação. É lógico que tem uma aplicação muito grande isso, mas o nosso foco, por assim dizer, é esse que o estudo está mencionando. Estarmos prontos para enfrentar a grande tribulação, mostrando essas qualidades desde agora. Vamos avançar. Bom, Renan, por favor, lê para a gente o parágrafo 4 agora. A palavra de Deus nos incentiva a continuar aumentando nossa perseverança, compaixão e amor. Lucas 21:19 diz: pela sua perseverança vocês preservarão a sua vida. Colossenses 3:12 diz: revistam-se de compaixão. E 1 Tessalonicenses 4:9 e 10 diz: vocês mesmos são ensinados por Deus a amar uns aos outros, mas nós os exortamos, irmãos, a continuar fazendo isso cada vez mais. Essas palavras foram escritas para discípulos que já estavam mostrando perseverança, compaixão e amor. Mesmo assim, eles tinham que continuar melhorando nessas qualidades, e nós devemos fazer o mesmo. Vamos ver como os primeiros cristãos fizeram isso? Também vamos ver como podemos imitar aqueles cristãos e assim estar prontos para a grande tribulação. Como a Bíblia indica que devemos continuar mostrando perseverança, compaixão e amor. Vamos ouvir a irmã Yolanda, por favor. Colossenses 3:12 diz: revista-se de compaixões. Muito bom, muito obrigado por sua participação. Muito bem. Irmã Natália?
Esses 3 textos citados foram dirigidos a discípulos que já estavam demonstrando essas qualidades de perseverança, compaixão e amor. Mas mesmo assim, eles foram exortados a continuar mostrando e melhorando essas qualidades. Por isso que é importante nós também continuarmos mostrando essas qualidades. É verdade, irmã, muito bem. Falando sobre Lucas 21:19, que destaca uma qualidade, o que a gente pode trazer atenção aí também, que está citado para a gente? Irmão Brás? Ali diz que pela sua perseverança vocês preservarão a sua vida. E nós vemos no parágrafo anterior que podem surgir situações que nós teremos que confiar implicitamente no que Jeová está pedindo, fazer a vontade de Jeová, mesmo nós achando que não vai dar certo. Então nós temos que confiar em Jeová. E a perseverança é que nos ajuda a isso, né? Então, se nós tivermos confiança e perseverança, nós vamos, de maneira total, vamos confiar plenamente em Jeová, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. É verdade, muito bem, meu irmão. Falando um pouquinho agora sobre 1 aos Tessalonicenses 4, 9 e 10, destacando também uma das 3 qualidades, o que é exortado a nós, no sentido de demonstrar essa qualidade. Irmão Gabriel Camargo, ali no fundo. O texto fala que nós somos ensinados, né, por Jeová a amar uns aos outros. Mas ele continua dizendo que é importante fazer isso cada vez mais. E o parágrafo anterior mostra que nós vamos precisar fazer isso durante a grande tribulação para enfrentar esse período. Então é importante já desenvolvermos esse amor hoje para continuar fazendo isso cada vez mais, conforme diz o texto de Tessalonicenses. Muito obrigado, meu irmão, por sua participação. Vamos ao primeiro subtítulo, que destaca uma qualidade. Fala, fortaleça a sua perseverança. Parágrafo 5. Os primeiros cristãos tiveram que perseverar. Eles tinham os mesmos problemas que a maioria das pessoas daquela época, mas eles tinham ainda mais problemas por serem cristãos. Muitos foram perseguidos, tanto pelos líderes religiosos judaicos e pelas autoridades romanas, quanto pelas suas próprias famílias. E dentro da congregação, às vezes, eles tinham que lutar contra os ensinos falsos dos apóstatas, que tentavam dividir a congregação. Mesmo assim, aqueles cristãos perseveraram. Como? Eles meditavam em exemplos de perseverança que encontravam nas Escrituras, como o de Jó. E eles oravam pedindo forças. Além disso, eles se concentravam nas recompensas que Jeová daria a eles se continuassem perseverando. Pergunta do parágrafo 5. Como os primeiros cristãos perseveraram ao enfrentar desafios? Vamos ouvir a irmã Lerce. Aqueles primeiros cristãos, além de ter os problemas que as pessoas da época tinham, eles, por serem cristãos, eles enfrentavam problemas muito maiores. Daí eram perseguidos pelos líderes religiosos judaicos, pelas autoridades romanas e até por pessoas da sua própria família. E também dentro da congregação, tinham que lutar para não se contaminar com o ensino falso dos apóstatas. Então, por isso, eles precisavam de muita perseverança. É verdade, Molés. Que desafios, né? Eles estavam enfrentando. Irmão Lucas Rafael também, por favor. E nós temos que pensar que naquela época eles não tinham internet, eles não tinham uma Bíblia no celular, não era tão fácil quanto é hoje, né? Então aqui, como mostra, eles buscavam forças através da oração, né, e da leitura constante dos textos das Escrituras, né? Então eles sempre se concentraram nas recompensas que Jeová tinha a oferecer. E nós hoje temos tudo na mão, né? Devemos fazer o mesmo, concentrar, estudar, né? E sempre perseverar pensando em Jeová. Obrigado, meu irmão, por sua participação também. Mas Jaziane, queremos ouvi-la também.
interessante que quando fala que eles meditavam nas escrituras, eles meditavam em personagens que eram reais para eles, né? Como o exemplo de Jó. E pelo exemplo de Jó, eles viram que Jeová havia proporcionado a ele grande compaixão. Então é onde a fé deles se fortaleciam. É, muito bom. Obrigado por sua participação. Irmã Thaís? E o texto de Atos 4, 29 a 31 destaca que eles estavam sendo ameaçados quanto à pregação. Então, eles oraram pedindo coragem para continuarem a pregar. E Jeová concedeu a eles força por meio do Espírito Santo. Isso é verdade, isso ficou bem evidente também. Irmã Giovana, por favor. Atos 5:41 também destaca como eles perseveraram. Ali falou que depois deles serem maltratados, eles saíram alegres. Mas por que alegres depois de serem maltratados? Porque eles se sentiam dignos de ser maltratados pelo nome de Jeová. Isso era uma honra para eles. Isso os motivava a perseverar. Eles sabiam que estavam sendo perseguidos por manter a integridade a Jeová, e isso era um bom sinal, e eles sabiam que seriam recompensados por isso. Então, colocar a nossa esperança na nossa mente vai nos ajudar a perseverar de forma alegre. Muito obrigado, minha irmã, também. Vamos continuar? Parágrafo 6 agora, irmão Renan. Nós também podemos perseverar se estudarmos e meditarmos sobre exemplos de perseverança que encontramos na Palavra de Deus e em nossas publicações. Uma irmã na Albânia, chamada Merita, fez isso e conseguiu enfrentar a oposição violenta da família. Ela diz: a história de Jó tocou meu coração. Ele sofreu tanto e nem sabia quem estava por trás de tudo aquilo. Mesmo assim, ele disse: até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Eu pensava em como os meus problemas não eram nada em comparação com os de Jó. Mas no meu caso, eu sabia quem estava por trás desses desafios. A pergunta: o que você aprendeu com o que Merita fez para perseverar? Irmã Sandra? Então, essa irmã, ela sofria uma oposição violenta da sua família, né? Mas ela aprendeu com a perseverança de Jó, que quando ele declarou que não abriria mão da sua integridade. Ao contrário dele, ela sabia quem estava por trás, né, das suas provações. E foi exatamente isso que ajudou ela a continuar a motivação dela, que era servir a Jeová. Muito obrigado, minha irmã. Ela, de fato, conseguiu vencer isso, focando em alguém que havia passado por situações, ela mesma reconhece, não é? Bem piores. Então, é importante que nós façamos o quê quando queremos fortalecer a nossa esperança? Irmão Júlio, por favor. Nós temos que meditar e estudar, e temos muito material para isso, né? Jeová nos dá vídeos, nos dá publicações também, para que possamos fortificar a nossa fé e meditar nesses exemplos. É verdade. Aí fala que são apenas aqueles exemplos que estão registrados na Palavra de Deus? Ou será que a gente também tem alguma coisa um pouco mais próxima também da gente? Irmão Bruno, por favor. Nós temos exemplos nos dias de hoje, né? Nas publicações, vários irmãos que passam por situações no mundo inteiro que, né, talvez nós ainda não tenhamos passado, que podem nos ajudar a como vamos enfrentar no futuro, o que podemos enfrentar no futuro também. Isso, muito bom. As biografias nos ajudam bastante nesse sentido, não é? As experiências que também são relatadas em vídeos para nós. Então, olha, exemplos bíblicos e exemplos atuais também de perseverança. Parágrafo 7, vamos ler? Também podemos fortalecer nossa perseverança por sempre orar a Jeová e contar a Ele tudo o que nos preocupa. Talvez você não esteja enfrentando um grande desafio agora,
Mas será que você ora a Jeová e pede a ajuda dele sempre que fica chateado, confuso ou sem saber o que fazer? Se você tem o costume de pedir a ajuda de Jeová ao enfrentar problemas pequenos do dia a dia, com certeza você também fará isso quando enfrentar grandes desafios no futuro. Você vai ter a confiança de que Jeová sabe exatamente quando e como dar a ajuda que você precisa. Mesmo se você não estiver enfrentando um grande problema agora, o que seria bom você fazer? Irmã Virgínia. É bom aprendermos agora o hábito ou costume de recorrer a Jeová para enfrentar os problemas do dia a dia, porque isso também nos fará fazer o mesmo no futuro, quando as coisas piorarem. Além disso, estaremos muito mais convencidos de que Jeová sabe exatamente quando e como nos ajudar, e isso nos levará a confiar totalmente nele e, consequentemente, a ter mais perseverança. Obrigado, irmã. Tem o Salmo 27, 1 e 3, que tem palavras muito bonitas que nos ajudam a fortalecer a nossa perseverança. Irmão Tiago, por favor. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ele é bem específico, né? Que fala, ore constantemente. Isso me faz lembrar uma ilustração que nós vimos há um tempo atrás de vários soldados romanos em que a maioria deles não estavam devidamente preparados e um estava de sentinela de prontidão. Isso me faz lembrar que por mais que você não esteja enfrentando nenhum problema, estar de prontidão e orar constantemente vai fazer com que você esteja apto, né, a passar por aquele problema, por aquela situação de forma mais adequada. Obrigado, irmão, por sua participação também. Irmão Fernandes, por favor, queremos ouvi-lo. E no Salmo 27:3, a confiança que o salmista passou na sua oração, ele disse que mesmo que o exército se acampe contra mim, ainda que se declare guerra contra mim, meu coração não terá medo, mesmo assim continuarei confiante. Então nós sabemos que meditar, né, na confiança que nós temos em Jeová hoje, vai fazer total diferença lá no futuro quando passarmos por a grande tribulação. Então nós vamos ver, né, esses exércitos acampados, mas Jeová, ele vai estar do nosso lado. Obrigado, irmão, por sua participação também. Irmão José Roberto. E o Salmos 27:1 fala que Jeová é a luz Jeová é a minha luz e a minha salvação. Jeová é fortaleza. Então, se fizermos as coisas de acordo com o que Jeová pede, e assim vamos fazer de Jeová nossa salvação e nossa fortaleza. Sempre não vamos ter medo de nada, mas sim vamos confiar em Jeová. É mesmo, muito bom. Mas, Giovana, ainda? Esse Salmo 27, 1 e também o 3 são palavras realmente muito bonitas e se aplica muito a quando nós estivermos passando pela grande tribulação. Acredito que algo que vai nos ajudar muito é lembrar de alguns textos bíblicos. E talvez esse aqui seja um que a gente possa deixar anotadinho com a gente, para quando estivermos passando por aquele momento, nós nos lembrarmos que mesmo quando um exército estiver contra nós, nós não teremos medo, porque Jeová estará conosco. É verdade, minha irmã, queremos fazer isso mesmo. Mãe Elaine, por favor. E nesse salmo também, Davi ele se lembrou de ocasiões em que Jeová o tinha livrado, né, de algumas situações. Então essas recordações fizeram com que ele tivesse confiança para enfrentar situações mais difíceis. Então, da mesma forma, né, se nós meditarmos nas coisas que Jeová já faz por nós agora, vai fortalecer também a nossa determinação no futuro. Muito obrigado, minha irmã. Vamos ao parágrafo 8 agora, a leitura.
Se desde agora já perseveramos ao enfrentar desafios, vai ser mais fácil fazer isso durante a grande tribulação. Como sabemos disso? Muitos irmãos descobriram que cada vez que passam por um teste de fé, eles se sentem mais fortes. Quando eles veem como Jeová os ajuda a enfrentar um problema, eles passam a ter mais fé de que Jeová estará sempre disposto a fazer isso. E é essa confiança que os ajuda a enfrentar um próximo desafio. Foi isso que aconteceu com uma pioneira na Albânia chamada Mira. Por causa dos desafios que ela enfrentou no passado, ela se sente mais forte para continuar perseverando hoje. Ela admite que às vezes achava que só ela tinha tantos problemas. Mas daí, Mira lembrava de tudo o que Jeová já tinha feito por ela nos últimos 20 anos e dizia a si mesma: continue fiel, não deixe todos esses anos e todos esses desafios que você venceu com a ajuda de Jeová irem por água abaixo. Você também pode meditar em como Jeová já te ajudou a perseverar. Tenha certeza de que toda vez que você persevera, Jeová está atento e vai recompensar você. E quando a grande tribulação começar, você já vai ter aprendido a perseverar e vai estar decidido a continuar fazendo isso. Muito bem, antes de respondermos a pergunta, quem gostaria de ler Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4? Irmã Keiko fará a leitura para a gente. Meus irmãos, considerem como motivo de verdadeira alegria o fato de enfrentarem diversas provações, visto que vocês sabem que a qualidade provada da sua fé produz perseverança. Mas deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos, sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Muito obrigado, irmã, pela leitura. A pergunta é: como o exemplo de Mira nos mostra que perseverar hoje pode nos ajudar com desafios no futuro? Então, irmão Paulo Henrique, por favor, irmão Paulo. Quando passamos por uma situação difícil hoje, devemos imitar o exemplo de Mira, por lembrar de tudo o que Jeová tem feito por nós e lembrar que todos já passaram ou passam por uma situação pior do que a nossa. Quando fazemos isto, temos a certeza de que Jeová pode nos ajudar a vencer qualquer desafio hoje e no futuro. É verdade, irmão Paulo. Muito bom, obrigado. Irmão Siqueira? Há uma menção com respeito aos marinheiros que fala que o bom marinheiro é aquele que enfrentou os desafios no mar. Se ele nunca enfrentou desafio, não pode dizer que é um bom marinheiro. Então, os desafios faz dele um bom marinheiro. Os desafios também, todos aqueles problemas que nós enfrentamos, como o caso aqui da irmã, isso deu força, deu garra, deu determinação para ela vencer o futuro, continuar perseverando. E é isso que nós precisamos fazer, vencer os desafios de hoje para podermos perseverar também no futuro. É mesmo, muito bom. Irmã Amanda, aqui à frente. Sobre esse texto de Tiago 1,3, eu achei interessante o que a sentinela diz, que fala que quando a gente deixa a provação seguir o seu pleno curso, sem qualquer tentativa de usar meios antibíblicos para acabar com ela depressa, a nossa fé então sim será provada e refinada, né? Então, ajudando a gente a aperfeiçoar mesmo a nossa personalidade cristã e nos tornando, né, plenamente aceitáveis para Jeová. Então, quando a gente não tenta pular etapas, né, quando a gente realmente faz da forma que Jeová espera que a gente faça, aí, com certeza, na grande tribulação, a gente também vai conseguir passar com ela, sendo recompensados fielmente. É verdade, irmã Amanda, obrigado por sua participação também. Há um detalhe no comentário da irmã Mira relacionado ao seu passado e à atitude dela agora. Percebeu que interessante? Irmã Mara.
ela percebeu algo que a maioria de nós às vezes percebe. Ela achou que as dificuldades dela eram mais fortes do que as dificuldades de outros. Mas aí, por ela ter perseverado, ela admitiu, então, que ao lembrar que Jeová sempre a apoiou nesses 20 anos, ela percebeu, então, que continuar fiel, perseverar, já era um grande presente de Jeová. E que Jeová estava ajudando nesses 20 anos. Que o problema não era tão grande, ou era grande, mas não era tanto quanto os outros. Então, é muito importante nós perseverarmos com nossas dificuldades, lembrando que se perseverarmos hoje, Jeová sempre vai nos ajudar e sempre vai ter alguém que tem uma dificuldade um pouco maior e que a gente vai se apoiar nesse alguém e nos fortalecermos para continuarmos perseverando. É mesmo. Obrigado, irmã Mara. Irmã Jaziane? Eu achei interessante que ela meditava nos desafios, como Jeová ajudou, e ela dizia para ela mesma, né? Continue fiel. Não deixe que tudo que você já venceu seja jogado de água para baixo. Então ela falava para ela mesma, incentivando ela. Isso, muito bom. Ó, Jeová trouxe até ali. Quanta coisa valiosa, então precisava perseverar. Irmão José Roberto, por favor, também. Eu achei interessante esse texto de Mateus colocado aí, né? Esse texto de Mateus é muito interessante, que podemos até mesmo usar ele na pregação, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mesmo que as pessoas batam a porta, você ainda estão aí pregando e tal, mas o texto fala que a gente devemos ficar felizes, né? Porque quando as pessoas nos perseguem, quando as pessoas mentem, quando as pessoas fazem coisa contra nós, né? No finalzinho, o versículo 12 fala que a gente devemos alegrar-se e pular de alegria, né? Então, é o que aconteceu com essa irmã lá no passado e nós também devemos seguir esses exemplos, né? É, muito bom, irmão José. Perseverança, ok. Vamos avançar agora. Mostre compaixão. Parágrafo 9, vamos ler. Veja o que aconteceu quando os cristãos na Judéia enfrentaram uma grande fome. Depois que a congregação em Antioquia da Síria ficou sabendo disso, eles com certeza sentiram compaixão pelos irmãos na Judéia. Mas eles fizeram mais do que apenas sentir compaixão. Eles agiram e resolveram, cada um de acordo com as suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Os irmãos afetados pela fome viviam bem longe. Mesmo assim, os cristãos em Antioquia estavam decididos a ajudá-los. Muito bem, a pergunta é: como os irmãos da congregação em Antioquia da Síria mostraram compaixão? Como é que eles fizeram isso? Irmão Danilo, por favor. Então, esses irmãos fizeram mais do que sentir compaixão, né? Eles agiram. Então, eles enviaram ajuda a essas pessoas que moravam lá na Judéia, e mesmo eles morando longe, eles estavam decididos a ajudá-los, não importava a distância. É, olha só. Muito bem, meu irmão. Obrigado. Bom, João Davi, por favor. Às vezes a gente observa o cenário mundial, né? Muitas vezes a gente vê, atualmente mesmo, a gente vê que muitos irmãos estão passando por situações tão difíceis, calamidades, desastres naturais, né? E talvez a gente não possa estar lá presente no momento para dar nossa força física mesmo, né? Mas nós podemos fazer nosso donativo mesmo estando distante. E nós sabemos que os nossos donativos, com certeza, são bem usados pela organização. Obrigado, irmão João, também. Irmão Renan. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18, somos incentivados a amar não em palavras, nem com a língua, mas em ações e em verdade. Então, esses cristãos no primeiro século, sem dúvida, fizeram isso, né? Eles agiram em função de prover ajuda e auxílio àqueles irmãos. Muito bom. Agora, nós vamos avançar um pouquinho a algo que aconteceu em tempos recentes.
e podemos comentar. Parágrafo 10, lê para a gente. Hoje também mostramos compaixão quando ficamos sabendo que nossos irmãos foram afetados por um desastre. Nós agimos rapidamente, talvez falando com os anciãos e nos colocando à disposição para ajudar. Além disso, fazemos donativos para a obra mundial e oramos por aqueles que foram afetados pelo desastre. Por exemplo, em 2020, mais de 950 comissões de ajuda humanitária foram formadas no mundo inteiro para ajudar a cuidar daqueles que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Queremos agradecer de todo o coração aos irmãos e irmãs que participam em atividades de ajuda humanitária. A compaixão é o que motiva esses irmãos e irmãs. Eles distribuem coisas materiais, dão ajuda em sentido espiritual e, em alguns casos, consertam ou até reconstroem casas e locais de adoração. Muito bem. A pergunta do 10º parágrafo: de que maneiras podemos mostrar compaixão quando nossos irmãos são afetados por um desastre? Irmão Pedro, lá ao fundo. Falando com os anciãos e nos colocando à disposição para ajudar. Além disso, fazemos donativos para a obra mundial e oramos por aqueles que foram afetados pelo desastre. É verdade, Pedro, muito bom. Essas são as ações práticas, não é? E até nesse sentido, a gente tem um incentivo na nota. Então, olha, eu quero ajudar, eu quero me colocar à disposição. Mas será que é quando acontece alguma coisa eu tenho que sair para lá? O que é necessário? Irmã Ana Laura. É necessário preencher a petição para ser voluntário do Departamento Local de Projeto e Construção, que é a DC 50, ou a petição para serviço voluntário, que é a A19, e esperar ser convidado para isso. Isso. Então se coloque à disposição e espere o convite. Não é para a gente sair. Mas é claro que nós queremos ajudar, nós sentimos compaixão. E a própria Organização de Jeová deixou um belo exemplo disso, em tempos bem recentes. Quem quer mencionar para a gente o que aconteceu em tempos bem recentes disso? Irmão Rafael? Bem, o parágrafo destacou aqui uma necessidade que foi durante a Covid-19, né? As comissões de ajuda humanitária que foram formadas, é que fala que é um número extraordinário, né? 950 comissões, ou seja, não dá para a gente ter noção nem de quantos irmãos estavam envolvidos. E isso é prova clara de que Jeová abençoou o arranjo e a compaixão dos irmãos em prática, né? Isso, muito bom. Irmão Vanderlei? Obrigado, irmão Rafael. Essa semana mesmo nós tivemos uns vídeos nos mostrando o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, onde os irmãos foram afetados pelo aquele desastre natural, e ali mostrou, né, que os irmãos já estão oferecendo ajuda humanitária. Apenas para citar, né, quando nós queremos participar na ajuda humanitária, lá na petição DC50 tem um quadradinho para você ticar, para se colocar à disposição. Se você só preencher a petição e não ticar ali a ajuda humanitária, você não vai ser convidado. Isso, belo lembrete também, irmão Vanderlei. Tem uma gravura relacionada a esse parágrafo que até você percebe que há um foco, há um direcionamento, não é? O que a gente percebe aí, relacionado à compaixão? Irmão Lucas? Esse foco é voltado a desastres naturais, que infelizmente tem aumentado em larga escala no mundo todo, né? A mídia mostra todo dia essas situações, mas nós devemos estar interessados no que está acontecendo com nossos irmãos. Conforme o irmão Vanderlei comentou na reunião de segunda-feira, foi bem claro. E esses desastres têm sido muito frequentes, praticamente todos os anos, alguma cidade ou algum estado está sendo afetado. O ano passado foi o Nordeste, esse ano Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e há previsões
condições para mais catástrofes ainda. Então, é um lembrete também para termos nossas mochilas prontas, porque nós não sabemos o nosso amanhã aqui em nossa região. Então, vamos acatar as instruções e com certeza, se nós formos afetados, com certeza alguém vai vir nos ajudar. É mesmo. Na gravura, você percebe que, além de toda essa preparação que o irmão Lucas citou e que é bem apropriado, quem tem essa possibilidade está fazendo o quê? Irmão Renan Lenoir. A gente vê aí o irmão pondo a mão na massa mesmo, né? Ajudando ali os irmãos que talvez perderam sua casa, se colocou à disposição talvez alguns dias para poder trabalhar ali, ajudando aqueles irmãos. E talvez essa cena deve ser nos Estados Unidos, pelo tipo de construção. Mas aqui provavelmente vai envolver outros serviços, né? A gente limpar a casa dos irmãos que passaram aí por uma enchente, tirar todo o barro de dentro da casa. É um serviço que exige muita compaixão mesmo. É verdade. Irmão Fernandes? O que me chamou a atenção nessa gravura também, às vezes nós podemos pensar, mas eu não tenho qualificação, não sei fazer trabalho assim. Mas nós podemos perceber que, a primeiro plano, o irmão mais capacitado, com as ferramentas, e ao fundo, o irmão a gente vê que não tem tanta ferramenta assim, mas ele está ali, dando o seu apoio, colocando, como foi comentado, né, a mão na massa. Então isso é importante, a nossa iniciativa em demonstrar amor aos nossos irmãos. Muito obrigado. Parágrafo 11, vamos ler. Quando mostramos compaixão depois de um desastre, outras pessoas percebem os sacrifícios que fazemos. Por exemplo, em 2019, o furacão Dorian destruiu um salão do reino nas Bahamas. Durante a reconstrução do salão, os irmãos pediram um orçamento a um empresário que não era testemunha de Jeová para um serviço que precisava ser feito. Mas ele disse aos irmãos: "Vocês não precisam pagar nada. Eu vou fornecer o equipamento, a mão de obra e os materiais. Eu faço questão de fazer isso pela organização de vocês. Fico impressionado com tudo que vocês fazem pelos seus amigos." A maioria das pessoas no mundo não conhece a Jeová, mas muitas delas observam o que fazemos. Nós ficamos felizes de saber que, quando mostramos compaixão, outros talvez queiram aprender mais sobre o Deus que é rico em misericórdia. Por que mostrar compaixão dá honra a Jeová? Não, Ricardo? Quando a gente mostra compaixão depois de um desastre ou algo parecido, as pessoas elas percebem o sacrifício que nós fazemos pelos nossos irmãos. Aí cita o furacão Dorian, em 2019, que aconteceu nas Bahamas. E aí fala que o irmão, ele foi ajudar, né? E foi lá ver o serviço que precisava ser feito. E ele pediu um orçamento para uma outra pessoa e ela percebeu que as testemunhas de Jeová, sempre quando acontece um desastre, eles sempre vão ajudar uns aos outros. Essa pessoa percebeu e disse: "Vocês não precisam pagar nada e eu vou fornecer todo o equipamento." Então, aí fala que se a gente dá um bom exemplo, a gente vai dar um bom exemplo e os outros talvez não vão querer aprender sobre Jeová. As pessoas, né, Ricardo, às vezes, elas de casa em casa, elas até, às vezes, não querem conhecer muito a Jeová, mas elas olham, né, como você falou, elas observam, nós somos observados. E queremos, com a nossa boa atitude, nossa disposição, a compaixão, isso que a gente, essa preocupação bondosa com outros, isso dá um bom testemunho mesmo. Vamos ao parágrafo 12, irmão Renan. Lê pra gente.
Por que vamos precisar mostrar compaixão durante a grande tribulação? A Bíblia mostra que aqueles que não apoiam o sistema político deste mundo vão enfrentar desafios, tanto agora quanto durante a grande tribulação. Pode ser que nossos irmãos e irmãs precisem de ajuda até para conseguir as coisas básicas. Quando nosso Rei, Jesus Cristo, vier para julgar as pessoas, queremos que Ele veja que estamos mostrando compaixão e nos convide para herdar o reino. Quem lê Apocalipse 13, 16 e 17? Vamos ouvir a leitura pelo Caio, aqui à frente, por favor. Portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo. Ela obriga todas as pessoas pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão, direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, isto é, o nome da fera ou o número do seu nome. Muito obrigado, Caio, por sua participação e leitura. A pergunta é: por que mostrar compaixão hoje nos prepara para a grande tribulação? Irmão Enzo? Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, ele fala sobre uma marca. E pesquisando um pouco mais, a gente vê que os escravos eles recebiam essa marca para mostrar a quem eles pertenciam. Então, do mesmo modo, nos nossos dias, haverá muita pressão das nações para que todas as pessoas mostrem a quem dão o seu apoio. Então, pode ser que nossos irmãos e irmãs precisem de ajuda para conseguir coisas básicas, visto que a pressão vai ser muito grande. É verdade, muito bem. Um abraço. Obrigado, Enzo. Lá no parágrafo 9 tinha duas palavrinhas em negrito, lá, né? Sentir e agir. Isso é compaixão. Então, primeiro nós sentimos a dor dos nossos irmãos e depois nós agimos para tentar minimizar essa dor. Se nós fazemos isso hoje, se nós aprendemos a desenvolver essa qualidade, aprendemos a ter empatia, compaixão por nossos irmãos, quando ocorrer a grande tribulação vai ser mais fácil. Nós sentirmos a dor dos nossos irmãos e agir em prol deles. Isso mesmo. Queremos ter esse espírito, né, pronto para ajudar. Porque lá naquele momento a situação vai estar difícil, mas se estivermos preparados, automaticamente vamos fazer isso. Compaixão também ok. Vamos ao subtítulo Fortaleça seu amor. Vamos à leitura do próximo parágrafo, 13. O amor era a principal característica que identificava os primeiros cristãos. Mas será que era fácil para eles mostrar amor? Veja como os irmãos em Roma eram diferentes uns dos outros. Entre eles havia judeus, que cresceram seguindo a lei mosaica, e gentios, que tinham uma criação completamente diferente. Alguns cristãos eram escravos, e outros eram livres, talvez até donos de escravos. Como eles superaram essas diferenças e fortaleceram seu amor uns pelos outros? O apóstolo Paulo incentivou os cristãos: acolham uns aos outros. O que ele quis dizer? A palavra grega traduzida aqui como acolham passa a ideia de receber uma pessoa com bondade ou de modo hospitaleiro. É igual quando uma pessoa recebe alguém em sua casa ou em seu círculo de amigos. Por exemplo, Paulo disse a Filémon que ele deveria receber bondosamente a Onésimo, que era seu escravo e tinha fugido. Áquila e Priscila também acolheram Apolo. Eles chamaram-no em particular e o ajudaram a aumentar seu conhecimento sobre o cristianismo. Em vez de permitirem que as diferenças os dividissem, aqueles cristãos superaram suas diferenças e acolheram uns aos outros. Romanos 15, 7. Quem vai ler para a gente? Vamos deixar o Davi. Lê para a gente, Davi.
Portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo também acolheu vocês, visando glória para Deus. Muito bom. De acordo com Romanos 15:7, como os primeiros cristãos fortaleceram o amor que sentiam uns pelos outros? Irmã Luciene? Então, a palavra grega aqui traduzida, acolham, passa a ideia de receber uma pessoa com bondade ou de modo hospitaleiro. É igual quando uma pessoa recebe alguém em casa ou em seu círculo de amigos. Então, aqueles cristãos do primeiro século, em vez de permitir que as diferenças os dividissem, eles superaram essas diferenças e acolheram uns aos outros com amor. Isso, muito bem. Há, inclusive, exemplos, não é, que o parágrafo apresenta. Quem gostaria de citar? Na prática, como isso aconteceu. Irmão Geraldo? Então, citando esse exemplo aqui de Roma, né, que tinham vários, né, vários da congregação, né, os primeiros cristãos, já eram cristãos, né, no caso. Então, era formado por judeus, né, de prosélitos, haviam aqueles que gentios que haviam se tornado cristãos, né? Então eles tinham uma criação diferente. Alguns eram escravos, outros livres, mas eles superaram isso, né? E fortaleceram uns aos outros. Isso é verdade, muito bem. Parágrafo 14 agora, vamos ler. Nós podemos mostrar amor por nossos irmãos fazendo amizade e passando tempo com eles. Assim, eles também vão querer mostrar amor por nós. Veja o que aconteceu com Ana e seu marido. Logo depois de receberem uma nova designação missionária na África Ocidental, a pandemia da Covid-19 começou. Eles tinham acabado de chegar, mas não podiam se encontrar com os irmãos da congregação. O que esse casal fez para mostrar amor? Eles faziam chamadas de vídeo para estarem em contato com os irmãos e dizer o quanto queriam conhecê-los melhor. Os irmãos ficaram muito gratos pelo amor que os missionários mostraram e começaram a fazer ligações e enviar mensagens para eles. Por que esse casal de missionários fez tanto esforço para conhecer melhor os irmãos? Ana conta: eu nunca esqueci o que alguns irmãos fizeram para mostrar amor por mim e pela minha família, nos bons e nos maus momentos. O exemplo deles foi o que me motivou a mostrar amor. Como Ana e seu marido mostraram amor? Irmã Edna, aqui à frente. Então, aqui conta a experiência dessa nossa irmã Ana. Logo depois que ela recebeu uma designação missionária, ela na África Ocidental, logo começou então a pandemia da Covid-19. E eles tinham acabado de chegar naquela congregação. Então, e como poderiam então se encontrar com os irmãos da congregação se não podia ter aproximação, né? Mas eles fizeram assim, chamada de vídeo, entraram em contato com os irmãos e passaram a conhecer os irmãos melhor por meio do contato de chamada de vídeo, né? Então os irmãos ficaram gratos desses missionários demonstrar esse grande amor por eles, por meio de mensagens e de ligações e até mesmo por essa chamada de vídeo. Então isso não impediu deles se aproximarem da congregação. Muito bom. Isso, muito bem. Irmão Rafael? Tem uma frase que costumam dizer que o amor é uma coisa contagiosa, né? E essa experiência da irmã aqui prova que isso é real. Porque na realidade ela estava externando o exemplo que ela já tinha tido em sua própria vida, né? O amor que havia sido demonstrado para ela. E o parágrafo ainda cita aqui que quando nós dedicamos tempo em fazer amizade com os nossos irmãos, eles também vão querer fazer isso por nós, né?
Então, falando sobre o amor e a grande tribulação, isso é importante pôr em prática hoje, porque vamos depender muito disso no futuro, né? Muito bom. Obrigado, irmão. Parágrafo 15, vamos ler? Muitos irmãos estão em congregações formadas por pessoas que têm criações e personalidades diferentes. Fortalecemos nosso amor por todos eles quando nos concentramos em suas boas qualidades. Uma irmã na Nova Zelândia, chamada Vanessa, achava difícil lidar com alguns irmãos na sua congregação. Mas daí ela decidiu que, em vez de evitar aqueles irmãos que tinham uma personalidade irritante, ela iria passar mais tempo com eles. Fazendo isso, ela aprendeu a ver o que Jeová ama nesses irmãos. Ela conta: desde que meu marido se tornou superintendente de circuito, nós passamos a ter mais contato com irmãos de personalidades diferentes. Mas agora eu acho mais fácil lidar com eles. Eu amo essa variedade. E com certeza Jeová também ama, porque as pessoas que ele atrai à sua organização são muito diferentes umas das outras. Nós provamos que realmente amamos nossos irmãos quando passamos a vê-los, assim como Jeová os vê. Aqui nós temos também uma gravura que pode ser utilizada no comentário. O que você aprendeu com o exemplo de Vanessa sobre amar todos os nossos irmãos? Irmão Siqueira? Ela tinha certa dificuldade de conviver com os irmãos por causa da personalidade diferente. O que ela fez para resolver esse problema? Então, ela fez com que, para não evitar esses irmãos, em vez de evitar esses irmãos, ela começou a participar com eles, aí, como aparece até na imagem, né? Visitando eles, tomando um chazinho junto, uma bolachinha junto. Então isso quebrou aquele problema que ela tinha mentalmente. E isso foi muito proveitoso para ela, porque mais tarde, quando eles foram para o circuito, ela já não tinha mais esse problema de convívio. Isso, muito bom. Obrigado. Irmão Israel, também? Interessante o que a irmã Vanessa fez. É algo que serve de lição para todos nós, né? O nosso amor pelos nossos irmãos, quando nós nos concentramos nas suas boas qualidades, fica muito mais fácil, né? Ela diz aqui que era difícil ela lidar com alguns irmãos na congregação que tinham uma personalidade irritante. E não é fácil você ficar perto de uma pessoa que é irritante, que é chato, às vezes pega no pé, ou que às vezes fala alguma coisa que nós não gostaríamos de ouvir. Mas quando nós nos concentramos e vemos esses irmãos, porque ele foi atraído por Jeová para a sua organização, Jeová é que trouxe ele aqui, e Jeová vê ele com bons olhos e se concentra nas suas qualidades, né? Quem de nós poderia ficar em pé se Jeová olhasse os nossos erros? Então, quando nós nos concentramos e fazemos isso, nós conseguimos lidar e ver essas pessoas da forma que Jeová vê eles, né? E quando nós fazemos isso, nós vamos exatamente como o texto aqui de 2 Coríntios 8:24 diz, né? Dar prova do nosso amor e mostrar à congregação que nós falamos com orgulho dos nossos irmãos. É isso que nós queremos. Obrigado, irmão Israel. E vocês perceberam também um detalhe na gravura? Se você voltar um pouquinho para a gente na tela aí, irmão. Pessoas de diversas idades, não é? Talvez, naturalmente, poderia ter um distanciamento, mas houve uma aproximação, o amor demonstrado a todos, não é? Uma bela lição para a gente. Parágrafo 16 trará uma outra reflexão importante. Vamos ler. Como Jeová vai nos proteger quando a grande tribulação começar? No passado, Jeová deu a seguinte orientação ao seu povo quando Babilônia foi atacada. Vá, povo meu, entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante até que passe o furor. Pode ser que essa instrução também se aplique a nós durante a grande tribulação. Os quartos podem se referir às nossas congregações. Durante esse período, vamos ser protegidos por Jeová se continuarmos unidos com nossos irmãos. É por isso que o amor vai ser essencial durante a grande tribulação.
Portanto, precisamos nos esforçar agora, não apenas para tolerar nossos irmãos e irmãs, mas também para amá-los. Nossa sobrevivência pode depender disso. Aqui também nós temos uma bela gravura, uma gravura dupla, né? Pode comentar. Por que vai ser muito importante mostrar amor durante a grande tribulação? Valesca? Esse já não vai ser um período fácil para a gente enfrentar, né? E se não tivesse amor entre nós, mesmo com aqueles irmãos que nem o parágrafo anterior comentou que são mais difíceis de lidar, como é que a gente sobreviveria a uma situação como essa, né? Que os irmãos têm que se esconder em um lugar pequeno, se isolar de certos locais. Se eles não tivessem amor, eles não estariam conseguindo, que nem abaixo da imagem, a passar pela grande tribulação e chegar ao novo mundo. Então, que nem o parágrafo diz, o amor é essencial para que a gente consiga chegar no novo mundo. Isso mesmo, muito bom. Irmã Natália, aqui à frente. E tanto os irmãos que estão na gravura de cima, no cantinho, como os que estão embaixo, são os da gravura anterior, que estavam se esforçando para mostrar amor, mesmo com pessoas de idade diferente, situações diferentes. E isso ajudou eles a estarem preparados para sentir o amor quando foi mais necessário. Isso é verdade. Lembra, cada um foi enfocado num momento, mas todos estão juntos, saindo da grande tribulação. Prepare-se agora, é o incentivo final, leitura do último parágrafo, 17. O grande dia de Jeová será um período muito difícil para todas as pessoas. E o povo de Jeová também vai sofrer. Mas se nos prepararmos agora, vamos conseguir ficar calmos e ajudar outros. Vamos enfrentar com perseverança qualquer desafio que surja. Quando nossos irmãos estiverem sofrendo, vamos fazer o nosso melhor para ajudá-los em tudo o que precisarem, mostrando compaixão. E vamos continuar cada vez mais próximos dos nossos irmãos, mostrando o amor que já aprendemos a sentir por eles. Por fim, Jeová vai nos recompensar com a vida eterna, em um mundo onde todos os desastres e problemas serão coisas do passado. Bom, Renan, muito obrigado pela leitura que fez. Vamos responder à última pergunta de parágrafo, não é? Se estivermos preparados agora, o que vamos conseguir fazer durante a grande tribulação? Irmão Osvaldo? Então, nós vamos conseguir ficar calmos e ajudar outros, né? Também vamos enfrentar com perseverança qualquer desafio que surja. E quando nossos irmãos estiverem sofrendo, vamos também fazer o nosso melhor para ajudá-los em tudo o que precisarem, mostrando compaixão. Isso, muito bem. E o nosso amor será fortalecido. Qual é a sua resposta? Para essa primeira pergunta, coloca aquela gravura lá da irmã que estava ali recorrendo a Jeová, não é? O que vai ajudar você a fortalecer a sua perseverança? Até pensando nessa gravura. Irmã Kellen, por favor. Então, é meditar nos exemplos, né, de servos fiéis na Bíblia, que apesar de muitas provações, eles perseveraram. Orar a Jeová também pedindo forças e nos concentrarmos, né, nas recompensas que Jeová vai nos dar se continuarmos perseverando. Isso é verdade. Obrigado, minha irmã. Vamos à segunda pergunta agora. Como podemos mostrar compaixão por outros? Irmã Natália? Então, mostramos compaixão por outros, principalmente quando agimos para ajudar nossos irmãos, né? E podemos fazer isso por meio dos nossos donativos, orarmos pelos nossos irmãos afetados e até preenchermos nossa petição se colocando à disposição para ajuda humanitária. Isso é verdade. Terceiro, como você pode fortalecer seu amor pelos irmãos? Irmão Siqueira? Passando o tempo com eles,
passeando com eles, ligando para eles, fazendo videochamada. Tem essa preocupação de ter esse contato com os irmãos. Então isso é uma demonstração de amor. É verdade, muito bem. Lá na sala B, tem uma mão levantada? Por aceitarmos as diferenças, né, entre os nossos irmãos e também lembrarmos que todos é Jeová quem atrai. E até mesmo os nossos estudantes também é Jeová quem atrai. Obrigado, irmã Rosângela. A gente viu, né? Ser bondoso, ser hospitaleiro, olhar as qualidades uns dos outros. Você não é muito achegado, você não vai gelar aquela pessoa, você vai se aproximar dela. Porque talvez esse irmão ou essa irmã é a que vai estar lá, ó, no nosso grupo, e vai estar lá naquele porão ou naquele cantinho ali, onde teremos poucas pessoas, mas queremos nos fortalecer. E quando nós perseveramos também ao enfrentar desafios, como vimos, a nossa fé é fortalecida. Ela fica cada vez mais forte, até que vai chegar o momento em que ela vai ser completamente útil, não é? E quando somos compassivos, como vimos, não é? Certamente isso agrada a Jeová, nos beneficia, mas também atrai outras pessoas. Muito bem, assim chegamos ao final da nossa consideração, agradecendo a todos. Vamos encerrar nossa reunião então de maneira animada com um belo cântico que nos ajuda, olha, a olhar para frente. Fique em pé, por favor, cântico 144, olhe para as bênçãos. E depois ouviremos a oração final pelo irmão Gustavo Brizola. Cântico 144.